nosso grande economista, colaborador da Fórum, querida pessoa. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Renato? Tudo jóia. Prazer te ter aqui sempre. Obrigado. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, porque a gente quer saber aí que há muitas opiniões a respeito dessa disputa Banco Central e governo federal, Ministério da Fazenda e Banco Central, se é que ela existe, se o governo está latindo demais, mordendo pouco. Eu não sei se foi você que usou uma metáfora assim, se foi você mesmo, né? Queria ouvir você sobre isso, Paulo. Olha, eu li a ata do Copom ontem, né? E achei muito ruim a ata. É uma ata que ignora as preocupações que o presidente da República tem manifestado, até com ênfase, né? E reafirma as posições do Banco Central. Juros altos, juros muito altos, um dos mais altos do mundo, para cumprir metas de inflação irrealistas e cobranças sobre a política fiscal do governo, dizendo que o governo precisa entregar a âncora fiscal, não foi a palavra que eles usaram, mas o sentido é esse, né? Precisa definir rapidamente a âncora fiscal de maneira robusta e crível. Faz, inclusive, um aceno que eu não me lembro de ter visto antes, contra a utilização dos bancos públicos para prover crédito a taxas favorecidas para setores determinados. Então, a impressão que eu fiquei lendo aquela ata é que é uma tentativa do Banco Central, ecoando as preocupações do mercado financeiro, de meio que imobilizar a política econômica. O Haddad tem falado em harmonização da política fiscal e monetária, o que é correto. Mas essa harmonização pode virar uma subordinação da política fiscal à monetária. Esse é o risco que eu creio que nós corremos agora. Caramba, então... E o que o governo pode fazer? Porque ele fica de mãos amarradas, porque com essa independência, né, autonomia do Banco Central, o governo Lula vai, e agora pressionado, né, para apresentar umas novas regras que né, alinhadas aí, que não briguem com o mercado. Qual que é a sua opinião sobre o que fazer diante desse quadro? Dri, eu não concordo que o governo está de mãos amarradas. É verdade que a lei de autonomia do Banco Central e outras decisões legislativas que foram tomadas no governo Bolsonaro, na época do governo Bolsonaro, nem sempre por iniciativa do executivo, diga-se, amarram, dificultam a política do governo, mas o governo tem margem de manobra e precisa usar. Eu tenho dito isso. Se o governo está insatisfeito com o Banco Central, está insatisfeito com a política monetária, tem coisas que ele pode fazer. Por exemplo, por que deixou passar a oportunidade de elevar as metas de inflação, torná-las mais realistas e permitir ao Banco Central praticar juros reais menos escorchantes? Por que não fizeram isso? Eu ainda vi a declaração da Simone Tebet, recente, de que a revisão da meta de inflação é um não assunto. Como assim é um não assunto? De onde é que ela tirou essa ideia de que essa questão não é mais relevante? Questão que foi colocada pelo presidente da República repetidamente, com razão, entende? Por exemplo, né? Outro exemplo, é verdade que o Banco Central tem autonomia por lei. O governo não se sente em condições, não tem votos para mudar a lei? Ok. Não tem votos para propor a demissão do Roberto Campos? Ok. Mas tem a possibilidade, dentro da lei atual, de indicar 2 nomes. Agora, para a diretoria do Banco Central, não fazer indicações pífias. Coisa importante. Fazer indicações de nomes alinhados ao governo, com experiência, que possam começar a fazer um contraponto, ainda que com dificuldade, a maioria bolsonarista dentro do Copom. E a âncora fiscal? Nada obriga o governo a se amarrar, a adotar uma âncora fiscal robusta, como quer o mercado, que significa, na prática, uma âncora fiscal, um arcabouço fiscal, que se transforma em calabouço. Você adota e vai descobrir lá na frente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o arcabouço robusto que nós aprovamos para aplauso do mercado agora nos restringe. Entende? Então, é verdade que o governo tem limitações políticas, legislativas, etc., mas tem margem de manobra e precisa usá-la. Não pode, eu estou usando um tom um pouco enfático, impaciente, porque
eu acredito que vocês também, queremos o sucesso do governo Lula. Queremos muito, porque é talvez uma oportunidade de ouro para o Brasil sair da estagnação, sair do retrocesso, sair da concentração de renda ou começar a sair, não é? Mas como é possível fazer isso, por exemplo, com a política de juros altos, que não só impede o crescimento, como tem sido destacado, mas menos destacado é que ela concentra a renda nacional, transfere renda para os mais ricos, que são os detentores de ativos, os bancos, os rentistas. Então, pelo amor de Deus, não adianta ficar se lamentando que não tem margem de manobra, que a herança é difícil, tem que agir para que esse governo não naufrague na área econômica. Esse é o risco real que, no meu entender, se corre, né? Muito bem, Azenha, você tem alguma pergunta, Paulo? Primeiro, eu queria elogiar, Paulo, o seu livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, que eu acabei de ler. Obrigado. Muito bom, recomendo a todos que estão nos assistindo. Eu não entendo do assunto bem, Paulo, mas para mim o documento de ontem significa o Banco Central se dizendo que, independente do Brasil, o Brasil cabe no quintal do Banco Central? E eu concordo com você, eu acho que assim, não queria, mas acho que o Haddad é um ministro da Fazenda muito paciente, vamos colocar assim, para o Rovai não ficar bravo comigo. O Haddad é um ministro da Fazenda muito paciente. O Haddad é muito melhor que seus antecessores, Luiz Carlos. Compara o Haddad com o Paulo Guedes, compara o Haddad com o Meirelles, é outro nível, né? E ele fez coisas importantes, por exemplo, no âmbito da âncora fiscal, a PEC de transição deu um passo muito importante, porque desconstitucionalizou a regra fiscal, ao prever que uma lei complementar vai estabelecer um regime não constitucional que substitui o teto constitucional de gastos desastroso aprovado no governo Temer, proposto e aprovado no governo Temer. O que ele propôs na área do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é importante. Isso sim. É parcial, mas é importante. Então, eu não quero, quando eu faço críticas à política econômica do governo, eu não estou torcendo contra. Acho que é importante que o Haddad tenha sucesso, é importante para que o Lula tenha sucesso, que o Haddad tenha sucesso. Apenas é o seguinte, não se pode fazer o que ele fez, na minha opinião, ontem. A ata do Copom foi um tapa na cara do governo, em especial do ministro da Fazenda. Aí vem o ministro da Fazenda e diz, quero harmonia, li com atenção a ata, estou preocupado. Não pode, não pode. O governo tem que exercer autoridade. Exercer autoridade. O Banco Central é independente, mas é autônomo, mas não é independente. Veja, isso é diferente, hein? O Banco Central não é um poder soberano, não é um quarto poder na República, embora queira se comportar como tal. E o governo, a começar pelo presidente, não pode permitir que o Banco Central se comporte como quarto poder. Não pode, sob pena de naufragar na área econômica e comprometer o governo inteiro. Eu não quero comparar o Haddad ao Palocci. O Haddad é muito melhor que o Palocci, mas pode cometer erros semelhantes. Vocês se lembram que o Lula, tão celebrado pelo mercado, pelos economistas conservadores, colocou o presidente da República em 2003, 2004, numa posição tão vulnerável que ele quase caiu com o mensalão. Foi por um triz, entende? Então, é muito importante que o governo Lula não cometa erros semelhantes, eu não digo iguais, porque não me passa pela cabeça que o Haddad será tão manso quanto foi Palocci, primeiro-ministro da Fazenda do Lula. Não me passa pela cabeça isso. Mas há enormes dificuldades, inclusive algumas que não têm sido notadas, viu, Luiz Carlos, Dri, Renato? Há enorme dificuldade que os ministros têm de compor suas equipes, sabe? Por dois motivos que eu vou mencionar rapidamente. Os salários são ridículos no governo federal, primeiro. Então, você só consegue atrair gente jovem ou de nível duvidoso. Tá? Segundo, o poder político do establishment financeiro estabelece vetos a quem pode ser nomeado no governo. Então, o adversário escala em parte o time do governo, entende? Essa combinação de vetos do establishment financeiro com salários insuficientes que não permitem atrair gente boa leva ao que nós estamos vendo. Olhem para a área econômica do governo. O segundo escalão, por exemplo.
é composto ou de gente jovem, recém-saída do jardim de infância, segundo, terceiro escalões, ou de gente comprometida com o status quo. Estou falando de indústria e comércio, planejamento e mesmo da fazenda do Haddad, entende? Então o governo vai ficando manietado, entende? Então eu espero que a Esther Dweck haja rapidamente para corrigir as distorções salariais no âmbito do setor público federal, que não paga corretamente cargos de alta responsabilidade como secretário, secretário executivo, comando do Banco Central, entende? Você sabe quanto ganha o presidente do Banco Central? 13 mil reais líquidos. Isso é ridículo, entende? É ridículo. Um cargo dessa responsabilidade. O que acontece, então? Só vão para o Banco Central, normalmente, pessoas que ou querem fazer daquilo um estágio para melhorar a sua reputação no mercado financeiro, ou, pior das hipóteses, gente desonesta. Né? Então, esse é um convite a desaparelhar o setor público, a favorecer a porta giratória, entende? Então, tem problemas aí administrativos que o Ministério de Gestão tem que enfrentar. Eu queria fazer uma observação sobre o que o Paulo disse, que é um paralelo sobre o que ele disse na inação em questões essenciais e o que aconteceu no governo, fim do governo Lula e início do governo Dilma, em relação à Lava Jato. O Lênio Streck esteve aqui na Fórum, Paulo, e nos disse o seguinte: naquele período, o governo tinha plenos poderes, através do seu ministério, do seu ministro da Justiça, por exemplo, para interditar a troca de informações que se dava de maneira informal entre a Lava Jato de Curitiba, Estados Unidos, Suíça, Espanha. O governo poderia ter interditado isso naquela época e pedido que se desse pelos canais oficiais. Mas o governo deixou isso aí nas mãos do Ministério Público e deu no que deu. Então, acho que é muito importante o alerta que você fez sobre o governo exercer o seu poder naquilo que lhe cabe e não ceder antecipadamente, como cedeu, e o Lula foi para a prisão por causa disso. O Paulo toca num ponto-chave, né, que é a demolição do serviço público, que acaba, quando você demole a estrutura de Estado do serviço público, você só atrai ou pessoas muito jovens, inexperientes, às vezes talentosíssimas, mas inexperientes, né, que vão treinar num cargo que você tem que botar a camisa e sair jogando, não é para treino, né? O cara vai errar muito num lugar que é uma seleção, não é um time de terceira divisão, ou então malandro. Eu quando ia a Brasília na época do Mensalão, Paulo, às vezes eu falava, mas esse cara aqui, esse cargo que ele ocupava aqui no Correios era um cargo de quantos mil reais? O cara falava 3 mil, 2 mil. Eu falava, mas o cara tinha 55 anos, um currículo desse, ninguém desconfiava que ele estava aqui para roubar, para falar o português claro. Né? Boa metáfora, Renato. É como se se o Lula escalasse um time para jogar a Copa do Mundo, cheio de infanto juvenil ou de jogador comprado pelo adversário. Essa combinação de infanto juvenil com jogador comprado é a derrota líquida e certa. Líquida e certa. Então, esse problema é grave, e eu estou vendo isso acontecer diante dos meus olhos experientes de quem já viu muita coisa na vida, entende? O Lula é um político super experimentado, já passou por muita coisa, ele deve estar vendo tudo isso. Assim que ele se recuperar dessa doença, eu espero que ele volte tinindo para ajustar isso aí. Estou me referindo à área econômica, que eu conheço mais, mas outras áreas provavelmente também. Né? E eu sempre digo, o técnico não pode bater escanteio, cabecear, cobrar pênalti, fazer gol, armar as jogadas. Não, o técnico tem que botar o time em campo e o time tem que jogar. Entende? Os ministros têm que jogar. O que você está fazendo a Tebet?
Você pode me dizer, melhor que não faça nada, porque se ela fizer alguma coisa vai ser ruim. Pode ser. Mas está lá, né? O que está fazendo a Esther Dweck para corrigir as distorções do setor público? Coisas assim, entende? Tebet está na capa de revistas, Paulo. Isso já é alguma coisa. Está tirando fotos e tal. Mas eu vejo com preocupação, assim, porque o governo é um governo de frente ampla, eu entendo. Então, o Alckmin na indústria e comércio, o Tebet no planejamento. Mas na Fazenda, onde entrou uma pessoa de confiança do presidente, não pode acontecer o que está acontecendo. A Fazenda tem que liderar e tem que dar uma cara à política econômica compatível com o projeto político do governo. Não pode ficar querendo fazer média com a Faria Lima, entende? Não pode. Se começar a fazer, vai ficar imprensado, não vai fazer nada e corre o risco de comprometer o projeto político maior do governo. Posso estar enganado, porque projeto político, previsões políticas sempre são muito difíceis, mais difíceis do que econômicas. Mas imagine o seguinte cenário, a economia estagnada em 2023, estagnada em 2024, desemprego crescendo, como já começou a crescer. Qual o resultado político disso para o projeto do governo? Começa com um desastre eleitoral ano que vem. Exatamente. O Vai já fez esse alerta ontem, hoje também. Perder a possibilidade de um desastre eleitoral que afunda. Olha, vamos fazer uma projeção. Em que cidade capital do país o PT é favorito para ganhar a eleição? Partido do presidente da República. Tudo bem, se tiver um outro de outro partido, mas eu quero saber o partido do presidente da República. Que capital do Brasil, se é o chat quiser falar, que o PT é super favorito para ganhar a eleição em 2022? Agora, imagine um presidente da República em 2024, aliás, saindo de uma eleição sem ter elegido pelo seu partido um único prefeito de capital. Sim, desastre completo. A eleição foi muito apertada no ano passado, né? Sim. E o Congresso não é hostil ao governo em grande parte. Então é preciso que a equipe do governo atue em prol do governo sem fazer média, entende? Essa que é a minha preocupação. A média pode ajudar o bom conceito que fulano, cicrano, beltrano tem na Faria Lima. Mas de que vale isso para o projeto maior do país? Zero, entende? Então, mais preocupação com o projeto público, menos preocupação com se tornar palatável para o mercado. Isso eu acho muito importante. Não estou me referindo a nenhuma pessoa em especial, mas a todos os integrantes do governo. Todos. Eu vejo muita gente querendo fazer médias, né? De média em média, o governo fracassa. E mesmo uma medida como essa de reestruturar esses cargos e salários dos cargos, isso vai receber muita crítica, né? A imprensa vai ser... Sim, eles querem o Estado derrotado, enxuto, eles querem o Estado enxuto, né? Enxuto. Mínimo, né? Exato, vai ser uma gritaria, privilégios para ministros, privilégios para secretários, privilégios para o comando do Banco Central, mas não é privilégio, né? Vocês vejam, por exemplo, a onda picareta que se fez em torno da remuneração da Dilma Rousseff. Não me lembro de ter visto na mídia tradicional uma notícia crítica sobre os imensos salários que se pagam a executivos mequetrefes no mercado financeiro privado. Não, e quanto ganha, o Paulo, quanto ganha o Ilan lá no emprego novo? Ninguém falou disso. Pois é, esse economista ligado à turma da Bufunfa, quando foi para eleito presidente do BID, só recebeu elogios da mídia e nunca se tentou falar, nunca se mencionou o salário, que é comparável ao salário do presidente do Banco dos BRICS. Eu sei muito bem disso, porque eu fui um dos que estabeleci essa estrutura salarial em Xangai, e nós tomamos como parâmetros as remunerações dos bancos, tipo Banco Mundial, BID, FMI, nos mesmos cargos, porque o Banco dos BRICS é para ser um banco global de primeiro nível. Então, a remuneração da Dilma é compatível com a remuneração do comando dos outros bancos. Mas você veja que ninguém falou, né? Quando o Marcos Troijo, um medíocre, foi indicado para esse banco, não saiu uma linha sobre esse salário na imprensa brasileira. Não é? Quando o Goldfein, outro medíocre, foi nomeado presidente do BID, também não saiu uma linha.
E não é só misoginia, não, viu? Tem um elemento de misoginia, mas eu até disse sobre isso. Imaginem que, por exemplo, a Simone Tebet fosse indicada presidente do Banco dos BRICS. Haveria esse alarde em torno da remuneração? Zero. Não. Então o problema é político, entende? O problema é político e a esquerda não pode se enganar com essas pautas que surgem na mídia corporativa. Sim, é preciso aumentar os salários do comando do Banco Central, dos ministérios, porque senão nós ficamos nessa situação em que nós estamos. Uma combinação de jogadores comprados e infantos juvenis disputando a Copa do Mundo, volto a repetir, né? Que é o que está acontecendo. Se você adiciona isso à preocupação individualista de vários petistas e de sujeitos da esquerda em se cacifar individualmente, aí é receita para falta de resultado. Né? O presidente da República não está nessa vibe, né? O presidente da República virou um herói e tem uma nítida percepção de que ele precisa ser melhor. Ele disse várias vezes, eu quero fazer mais e melhor do que fiz nos meus 2 outros mandatos. Essa é a determinação dele. A minha esperança, que eu torço muito pelo sucesso desse governo, minha esperança é que o Lula volte da doença batendo firme, forçando seus ministros a agirem, não ficarem de cabeça baixa diante das pressões do establishment financeiro. É fundamental que o presidente não se deixe levar por essa historinha. Os ruídos do presidente estão atrapalhando. Não, é o contrário. São os ruídos do Banco Central que estão atrapalhando. Todas as comunicações públicas do Banco Central estão repletas de ruídos. Nunca se fala, por exemplo, que um dos fatores que desequilibra o déficit público é o Banco Central, com a sua política de juros estratosféricos, que aumentam o custo da dívida pública diretamente. Elevam o déficit e elevam o crescimento da dívida. Não se fala nisso, né? Quase não se fala nisso. Mas é uma realidade prática super importante. Se o Banco Central, o mercado financeiro, os economistas ortodoxos estão realmente preocupados com o risco fiscal, que apoiem medidas que permitam a moderação da política de juros, para que o Brasil não continue sendo um dos países que pratica os juros reais mais altos do mundo, ou entre os mais altos do mundo, numa situação em que a economia está fragilizada, desacelerando, com o desemprego começando a crescer. Ô Paulo, qual é a importância do presidente Lula, provavelmente depois da sua visita à China, apresentar um PAC 3, 4, whatever, um plano de investimentos em infraestrutura no Brasil que seja acelerador da economia? Qual a importância que isso teria? Isso é crucial, ele mesmo tem dito várias vezes, quer retomar as obras paradas, quer aumentar o investimento público. Tem 2 peças na política fiscal desenvolvimentista que são fundamentais. Essa que você acaba de mencionar e as transferências de renda para os setores mais pobres. Porque essas 2 coisas, infraestrutura e transferências sociais, têm efeito multiplicador muito importante. É óbvio, porque as transferências jogam renda na mão de quem precisa e gasta imediatamente, tem propensão marginal a consumir muito alto. Portanto, o multiplicador de gastos associado a esse tipo de medida é muito alto. Inversamente, Luiz Carlos, quando você paga juros estratosféricos, você bota renda na mão de quem não gasta, da classe média alta, dos ricos, que entesouram esses recursos. Então, você expande o déficit fiscal sem efeitos sobre a atividade econômica. O cara deixa dinheiro parado lá, né? Ou compra um apartamento e tal. Ou seja, nós estamos fazendo exatamente o contrário que deve ser feito. E o Lula, desde janeiro, espero que não esmoreça, tem colocado claramente as coisas corretas. Entende? Pediu a revisão de meta da inflação, criticou o Banco Central por praticar juros altos, pressionou o presidente do Banco Central, corretamente, a meu ver. Porque você precisa entender que o Banco Central está constantemente pressionado pelo capital financeiro privado. Então, se não houver uma contrapressão do poder público eleito, o Banco Central cai permanentemente naquela direção. Olha, o cidadão que preside o Banco Central, para usar a expressão do Lula, tinha a pretensão de definir ou propor os nomes para a diretoria do Banco Central nas vagas que surgiram.
tinha essa pretensão, publicamente. E o ministro da Fazenda cometeu o erro, em certo momento, de admitir negociar os nomes que o presidente deve indicar com o presidente do Banco Central. Nomes que são prerrogativa do presidente da República. Então, olha o encaminhamento ruim. E esses nomes que surgiram agora, semana passada, ainda não confirmados, por tudo que eu procurei saber a respeito dos 2 nomes que vazaram, são indicações fracas, para não dizer pífias. Entende? Então não é possível assim, não. Assim não vai. O poder de fogo do Banco Central é grande. O poder de atuação do presidente da República nessa área é limitado, mas não é zero. E tem que ser usado, entende? Agora, eu acabei de ler na mídia que a reunião do Conselho Monetário Nacional, onde se discute a meta de inflação, vai ser de junho e não será antecipada. Por que não? É fundamental que seja, para que o Banco Central não fique obrigado a perseguir metas irrealistas, praticando juros corchantes. Ele explicou isso claramente na ata ontem. Eu preciso manter juros reais altos porque a meta me obriga a isso. Esse argumento é duvidoso, mas no mínimo é um pretexto para continuar com juros altos. Uhum. Por que não aumentar a meta de inflação para 4%, torná-la mais crível, inclusive ajudando a credibilidade do Banco Central? Esse Banco Central autônomo tão elogiado, neste ano de 2023, pelo 3º ano consecutivo, não vai cumprir as metas estabelecidas para ele pelo Conselho Monetário Nacional. Isso ajuda a credibilidade do Banco Central? Ter metas que são difíceis de cumprir, só podem ser cumpridas com a economia estagnada ou até em recessão? Contrassenso. Eu fico preocupado porque eu não vejo o governo, posso estar enganado, de repente tem discussões internas onde tudo isso está sendo considerado, né? Mas eu não vejo nas manifestações públicas da área econômica uma clareza quanto a isso. E isso me preocupa. Ou seja, não... O Lula está muito sozinho, né? Ô Paulo, só uma coisa antes da gente terminar o programa de hoje. O Lula falou 2 vezes, aí, que é uma coisa contra essa corrente mais neoliberal, falou 2 vezes da Eletrobras como um caso de entrega do patrimônio público. E numa das vezes eu estava, inclusive, nessa entrevista, que foi uma coletivona que ele deu, onde ele diz o seguinte: olha, veja, criaram uma lei lá que obriga o governo a pagar 4 vezes mais valor da ação vendida para o mercado se ele quiser exercer o seu poder, o seu direito de compra, para reaver uma quantidade das ações da Eletrobras que o torne majoritário, né, tem a maioria do total das ações. Ele tem 40%, se não me engano, hoje. E tendo 40% entre 8 diretores, parece que ele tem 1. Ou seja, não apita nada. Essa questão da Eletrobras poderia ser um espaço onde o governo desse um choque no mercado, indo atrás de recomprar essas ações e fazendo um movimento para mostrar que não está para brincadeira, que não vai ser mais pitbull e menos um cachorrinho de madame? Olha, Renata, a questão que você levanta é super importante. Infelizmente, eu não estou em condições de comentar em detalhe, mas não me surpreenderia que ali também o governo tenha... O Congresso e o governo anterior tenham colocado uma série de barreiras contra a reação do futuro governo, que eles queriam fazer aquela privatização altamente duvidosa, para dizer o mínimo, e proteger os compradores daquela empresa de reações de um futuro governo não tão conivente com... Como é que o Lula falou? Lula usou barbaridades, se não me engano, né? Picaretagens, foi uma palavra assim que ele usou. Agora, resta saber se ele tem condições legislativas e políticas de reagir. Eu espero que sim. Mas você veja, pela nossa conversa hoje, Banco Central, Eletrobras, outras áreas, plantaram uma série de restrições que tornam a vida do governo muito mais difícil. Agora, assim como no Banco Central, que eu conheço mais, eu vejo possibilidades de atuação,
Será que, apesar dessas restrições, não há possibilidade de atuação na Eletrobras? E o ministro que foi escolhido para Minas e Energia vai ajudar ou vai atrapalhar o presidente Lula? Entende? Então, é aquele negócio. Frente ampla é uma beleza para ganhar a eleição, depois fica difícil governar, né? A gente sabia disso, né? Não que eu esteja dizendo que a Frente Ampla não foi uma boa ideia. A Arca de Noé do Lula serviu os seus propósitos, mas o Lula já disse também, lembra aquele personagem do Jô Soares, o reizinho? Sois rei, o Lula precisa dizer, sois rei. Ele foi eleito, foi ele que foi eleito. Ele foi eleito para atender os anseios da população brasileira, que quer renda, emprego, não quer os ativos nacionais entregues a preço de banana, quer autonomia brasileira nas relações com o resto do mundo, e tudo isso o Lula tem forte consciência de que precisa garantir, né? Então, eu estou, na medida das minhas limitadas possibilidades, procurando, com esse debate público, ajudar um pouquinho na direção de que o governo Lula faça aquilo que o presidente pretende fazer e já disse repetidamente que pretende fazer. Infelizmente, eu não respondi a sua pergunta porque eu não conheço suficientemente a Eletrobras, mas eu tenho... Mas as declarações do ministro das Minas e Energia vão na contramão das declarações do Lula, isso que você acabou de falar. O que a mim é uma coisa espantosa. Se o cara quer fazer algo diferente do presidente, sai do governo. É isso. Ou conversa com o presidente fora da mídia. O técnico escala e o jogador faz gol contra. É isso que está acontecendo. O jogador fazendo gol contra, infanto-juvenil, dúvidas sobre a honestidade de outros jogadores do time. Assim não se ganha uma Copa do Mundo. Assim não se chega nem nas finais. Paulo, assim, o nosso convidado anterior, o Bruno Torturra, fez uma observação importante sobre o desembarque do Bolsonaro amanhã, que é a possibilidade do Bolsonaro fazer uma frente ampla de direita com Sérgio Moro, etc. e tal. Então, a direita está se recompondo, né? Então, essas fragilidades, Paulo, que você apontou, elas ficam muito mais evidentes num quadro em que a extrema-direita está se compondo com a direita liberal e com o centro já para as eleições do ano que vem. Então, é muito preocupante a partir do que você está dizendo e você está dizendo para nós aqui, né? Politicamente, é isso mesmo o risco. Você tem 3 blocos na oposição, né? O centrão, a direita tradicional, a direita liberal, como você disse, e o terceiro ponto é a extrema-direita. Na medida em que essas 3 forças, a extrema-direita, a direita tradicional, a direita e o centrão, se unam, aí o perigo para o governo Lula é muito grande, né? O Lira, o que é, na minha opinião? Ele é uma ponte entre o centrão e a Faria Lima, né? E também foi uma ponte entre o centrão e a extrema-direita bolsonarista, né? O que o Lira quer? Ele quer que o governo se enfraqueça cada vez mais para que ele possa mandar no governo como ele mandou no governo Bolsonaro. Justamente. O jogo é claro. Então, quando a liderança do Congresso, Lira e outros, convencem o ministro da Fazenda, vem cá, meu bem, manda a reforma tributária, PEC constitucional, PEC da tributação direta para cá, que ela está madura para ser votada, foi, no meu entender, uma armadilha. Porque depois ele vai dizer, o governo não tem maioria nem para lei complementar, lei ordinária, quanto mais para PEC. Então eles traíram a carroça do Haddad para um pântano. E vamos ver se essa reforma tributária da tributação direta vai prosperar, a que custo político e com que efeitos práticos, entende? O governo que está nessa posição em que o Lula está não pode cometer opções estratégicas tão duvidosas como essa, entende? Então você vai conversar com pessoas como Lira e vai acreditar no que ele te diz? Francamente, né? Francamente, assim não dá. O governo tem que selecionar muito bem os seus projetos. Emenda constitucional é muito difícil. Precisa de emenda constitucional para melhorar o sistema tributário? Não precisa. Você pode fazer muita coisa no âmbito administrativo, muita coisa por lei complementar, muita coisa por lei ordinária até.
Então você tem que escolher bem os seus alvos, senão você gasta o capital político do governo à toa, ou com efeito muito pequeno, sobretudo no curto e médio prazo. Essa reforma tributária do IVA, se for aprovada, só vai produzir efeitos de médio e longo prazos. Olha, no médio prazo, estaremos todos mortos, para radicalizar a famosa frase do Keynes, né? Parece que foi o Nassif que disse isso. Não é no longo prazo que estaremos todos mortos, é no médio prazo. Então, é urgente que o governo concentre as suas forças no que pode produzir resultado a curto prazo, entende? Tributação direta, por exemplo. Combate à sonegação. O Haddad tem dito corretamente que vai dar grande ênfase ao combate à sonegação. Aparelhar a administração tributária brasileira corretamente. Pagar bem os auditores, dar a eles meios de funcionar, né? Garantir a aprovação da medida provisória do CARF. Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que existe no Brasil é um escândalo. Escândalo. Como bem tem dito o Haddad, precisa dizer mais e mais fortemente para inibir aqueles no Congresso que estão protegendo grandes interesses com esquemas tributários fajutos que não existem em lugar nenhum do mundo. A Carta Capital fez uma excelente matéria do André Barrocal, há algumas semanas, relatando em detalhe todos os absurdos desse CARF, que existe há muito tempo, né? O Haddad propôs coisas boas e que começam a corrigir, apenas começam. E esse começo de tentativa de correção já está encontrando uma enorme resistência no Congresso, da parte do Lira. Tem que trazer essa discussão para o público. Onde é que está a comunicação do governo? Para trazer isso a público, explicar em detalhes que esses absurdos não podem continuar. Você quer aumentar a arrecadação? Tem preocupação com o risco fiscal? Corrija o CARF, que isso aí vai dar receita em prazo curto e vai dar receita à custa de grandes interesses que estão evadindo a legislação fiscal e tributária a partir de picaretagens que foram se consolidando ao longo dos anos, entende? Agravadas durante o governo Bolsonaro. Então, eu me preocupo, sabe, Renato, só para terminar, com isso, com o capital político escasso sendo aplicado em coisas que não dão resultado de curto prazo. Agradam o mercado, né? Ai, que bom, agradam entre aspas, que é muita hipocrisia, que bom. Nossa, eu fui elogiado pela Dora Kramer na Folha. Se é possível isso? Olha só, eu queria agradecer o Paulo, a Zen, a gente está chegando, já estouramos aqui nosso tempo e ainda tem Fala Romário. Odri, só uma última coisa. Deixa eu aproveitar um gancho do Luiz Carlos e vou modificar o provérbio popular. Dize-me quem te elogias e te direi quem és. Exato. Isso já, né? Diz muito, né? Mas muito obrigada. Muito bem, brigadão, Paulo. Tudo de bom para você, viu? Para vocês também. Obrigado pelo convite. Salve. Temos reunião mais tarde aí. Tchau, Paulo. Valeu.